Você já sentiu o peso do mundo em seus ombros, a mente turbulenta com dúvidas, o coração apertado pela incerteza? Você já se viu correndo incessantemente atrás de soluções, de respostas, de uma direção clara, apenas para se deparar com mais confusão e esgotamento? Há um caminho, uma verdade ancestral, uma chave mestra que muitos buscam fora, mas que reside silenciosa e poderosa dentro de cada um de nós. É um convite para parar, para silenciar o barulho externo e a agitação interna, e para finalmente escutar e observar. Este não é um vídeo sobre fórmulas mágicas ou atalhos ilusórios. É um mergulho profundo na ciência da mente, na sabedoria espiritual e nos princípios que regem a verdadeira prosperidade e propósito. Prepare-se para desvendar o poder que você já possui, mas que talvez tenha esquecido de usar. Prepare-se para realinhar sua mente, seu espírito e sua vida com a fonte inesgotável de toda a abundância. O título deste encontro é um comando. Pare de duvidar, escute e observe. E ele é a porta para uma nova realidade. Acalme-se, respire fundo. Existe uma força silenciosa operando ao seu favor, mesmo quando tudo parece parado. O que você busca com tanto esforço talvez esteja esperando apenas que você pare de correr. Você já se perguntou por que algumas pessoas manifestam com leveza, enquanto outras vivem lutando sem ver resultado? O segredo não está no esforço desenfreado, mas no estado interior. Não é sobre correr atrás, é sobre se tornar. A verdadeira manifestação começa quando a alma encontra descanso, quando o coração se alinha com a fé, quando a mente se aquieta e confia que o que é seu já está a caminho. Napoleão dizia que a fé é o único antídoto conhecido para o fracasso, mas essa fé precisa ser cultivada como um estado de ser, não como um pedido aflito. Hoje você vai entender por que o universo não responde ao seu desejo verbal, mas sim à sua vibração emocional, e como, ao parar de resistir, você começa a permitir. Seja bem-vindo a um mergulho profundo entre espiritualidade, mente e manifestação. Este é um convite para que você desacelere e finalmente permita que a vida te alcance, porque tudo o que você busca está buscando por você também. Desde pequenos, fomos ensinados que tudo o que desejamos deve ser conquistado com suor, esforço e luta. Mas, e se o verdadeiro poder não estivesse no fazer, e sim no ser? Quanto mais nos esforçamos com ansiedade, mais emitimos uma vibração sutil de carência. Essa vibração diz ao universo: eu ainda não tenho. E o universo, como um espelho perfeito, responde: então você continuará não tendo. O esforço ansioso comunica escassez, mas o estado de ser comunica abundância. A palavra nos revela um princípio profundo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Note, não diz lute por elas, mas busque o reino, que é um estado interior de alinhamento com o divino. Quando sua mente e seu coração estão alinhados com o reino, as bênçãos fluem naturalmente. Napoleão ensinava que tudo começa na mente. Ele dizia: o pensamento, quando misturado com o sentimento de fé, torna-se uma força poderosa. Não é a ação pela ação, é a ação com o espírito alinhado. Por isso, antes de correr atrás de algo, pare, volte-se para dentro, pergunte-se: eu estou sendo aquilo que desejo atrair? A verdadeira manifestação acontece quando você já está vibrando como se aquilo já fosse seu. É quando você se torna tão alinhado com o seu desejo que ele não tem outra escolha, a não ser vir até você. Acalme-se. Deixe que venha até você. Não porque você desistiu, mas porque agora você está pronto para receber. O universo não entende palavras, ele entende frequências. Você pode dizer 1000 vezes que quer prosperar, mas se por dentro sente medo, dúvida ou indignidade, é isso que o universo escuta. Você não atrai o que deseja com os lábios, você atrai o que vibra no silêncio da sua alma. Provérbios já dizia: assim como imagina em sua alma, assim ele é. A imagem que você carrega dentro é a semente da realidade que se manifesta fora. Napoleão reforçava:
Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Mas mais que isso, você se torna aquilo que sente e acredita em seu íntimo. A vida externa é reflexo do estado interno. Se você vibra a escassez, preocupação e esforço desesperado, é isso que continuará se repetindo. Se você começa a vibrar amor, gratidão, abundância, mesmo sem provas externas, o universo começa a se curvar à sua nova identidade. Você não precisa convencer ninguém, precisa apenas tornar-se aquilo que deseja experimentar. Não diga apenas, eu quero paz. Seja paz. Não diga apenas, eu quero prosperidade. Viva como quem já é próspero, mesmo que por enquanto só tenha um grão de fé. A vibração não mente, e é isso que molda a matéria. Por isso, hoje pare por um instante e reflita. O que você tem sido? Como você tem se sentido silenciosamente todos os dias? Porque essa resposta revela tudo o que você está atraindo. Tudo o que você vive hoje, cada detalhe da sua vida, é um espelho do que você carregava por dentro ontem. A sua realidade não é um acaso. Ela é uma resposta. A Bíblia nos ensina em Gálatas: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Não é apenas uma colheita de ações, é uma colheita de estados internos, de pensamentos, de emoções. Você plantou medo, está colhendo insegurança. Plantou escassez, está colhendo limitações. Plantou gratidão, está começando a colher paz. Napoleão ensinava que a mente subconsciente transforma em realidade qualquer ideia dominada pela emoção e repetição. Ou seja, o que você sente profundamente dia após dia é o que começa a moldar o que te cerca. A casa que você mora, o dinheiro que recebe, os relacionamentos que vive. Tudo isso é reflexo de imagens mentais e crenças silenciosas que operam como raízes invisíveis. Mudar por fora exige mudança por dentro. Você pode trocar de cidade, de profissão, de parceiro, mas se o estado interno for o mesmo, os resultados voltarão a se repetir. O mundo não muda enquanto o ser não muda. Por isso, pare agora e olhe ao redor. O que a sua vida tem revelado sobre o que você tem vibrado? Talvez a resposta seja dura, mas ela também é libertadora, porque se a sua realidade externa foi criada de dentro, então você tem o poder de criar algo novo. Tudo começa no invisível, tudo começa em você. Existe um segredo espiritual que transforma completamente o processo de manifestação. Viver no estado final. Isso significa agir, pensar e sentir como se aquilo que você deseja já fosse realidade. Não porque você está se iludindo, mas porque está reprogramando o seu subconsciente para uma nova identidade. Jesus dizia: tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será convosco. O verbo está no passado, já o recebestes. A fé verdadeira vive o fim desde o começo. Napoleão ensinava que o subconsciente só aceita aquilo que é sentido como verdade. Ele não distingue entre o real e o intensamente imaginado. Por isso, quando você vive como se já fosse, o subconsciente entende. Isso é real. E começa a criar rotas, ideias, oportunidades que confirmem esse estado. Não se trata de fingir. Trata-se de alinhar-se vibracionalmente com o seu desejo. Viva como quem já é próspero. Fale como quem já venceu. Ande como quem já recebeu. Mesmo que nada tenha mudado por fora, tudo já está sendo reorganizado por dentro. A sua vibração comunica ao universo que você está pronto. E quando você está pronto internamente, o externo começa a se alinhar. Por isso, pare de esperar para sentir-se merecedor quando algo acontecer. Sinta-se agora como quem já está vivendo aquilo. Esse sentimento é a semente, e o tempo cuidará da colheita. A ansiedade é a linguagem de quem não acredita que será atendido. É o grito da mente tentando controlar o incontrolável. Mas existe um lugar mais elevado: a rendição consciente. Rendição não é desistência, é confiança. É dizer com o coração: Senhor, eu fiz a minha parte, agora eu entrego. Em Salmos está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não diz lute até cair, diz confia. Napoleão dizia:
Quando a fé é combinada com propósito definido e persistência, ela abre portas que o esforço sozinho jamais conseguiria. A mente desesperada bloqueia. Ela está tão ocupada tentando forçar que não consegue ouvir os sinais do invisível. Mas a mente em paz percebe, recebe intuições, atrai oportunidades, flui com o tempo perfeito. Quando você solta o controle volta para você, porque agora você está em harmonia com o movimento da vida. Pare agora e observe. Você tem tentado forçar ou tem se permitido confiar? Acalme-se. A verdadeira força nasce no silêncio da entrega. É ali que o invisível começa a agir. Vivemos numa cultura que valoriza o fazer acima do ser, mas a verdade é que ações por si só não têm poder. O que define o resultado não é o que você faz, mas a vibração com que você faz. Uma mesma atitude tomada a partir do medo gera fracasso, mas a mesma atitude tomada a partir da fé gera milagres. Romanos nos lembra: o que não provém da fé é pecado. Isso significa que até as boas ações, se feitas sem fé, não se sustentam espiritualmente. Napoleão reforçava essa ideia. A ação é essencial, mas só quando nasce de um desejo ardente, de uma convicção profunda. Fazer muito não é garantia de sucesso, mas vibrar certo é o ponto de partida para tudo. Você já viu pessoas que se esforçam o dia inteiro, mas não saem do lugar? E outras que, com poucas ações, movem montanhas? O que muda é a vibração. É o estado interno que precede o gesto. Antes de agir, alinhe-se. Respire, ore, visualize e então haja com presença, com intenção, com fé. Essa é a ação que transforma, aquela que nasce de um coração em paz. Porque no universo espiritual, não é o barulho do movimento que importa, é a frequência da alma que o acompanha. O que você está vivendo neste exato momento não é culpa de hoje, é consequência de ontem. Tudo o que existe agora foi primeiro plantado em algum ponto da sua história emocional. A vida não erra, ela apenas revela. Provérbios ensina: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, sua intenção interna é o que move os caminhos que surgem à sua frente. Napoleão dizia: você é hoje onde seus pensamentos o trouxeram. Será amanhã onde seus pensamentos o levarem. Se sua realidade atual está limitada, é porque seus pensamentos passados vibraram em escassez. Se seus relacionamentos estão quebrados, talvez você tenha vibrado mágoa, desconfiança, abandono. Mas isso não é para te culpar, é para te despertar. Porque se o presente é resultado do passado, então o futuro será reflexo do agora. Você tem hoje o poder de mudar tudo se mudar sua frequência. E essa mudança não começa com ações gigantes, começa com pequenas decisões silenciosas. Começa ao escolher um novo pensamento antes de dormir. Começa ao repetir uma nova afirmação pela manhã. Começa ao imaginar uma nova vida com fé. O presente é o solo e você é o semeador. Pare e pergunte-se: que tipo de sementes você tem lançado? Porque mais cedo ou mais tarde, elas se tornarão o seu mundo. Nada existe no mundo material que não tenha nascido primeiro no invisível. Toda a criação começa como um pensamento, e todo pensamento é alimentado pela imaginação. Gênesis nos revela que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes de qualquer ação visível, houve uma intenção, uma visão, uma palavra. Assim também é conosco. Somos feitos à imagem do Criador e possuímos o dom de imaginar e manifestar. Napoleão afirmava com clareza: a imaginação é o laboratório da mente, onde os planos do sucesso são moldados. Quando você visualiza com fé, você planta. Quando sente a imagem como real, você rega. E quando repete com convicção, você colhe. A imaginação não é fantasia, é o primeiro estágio da realidade. Tudo aquilo que você consegue ver com clareza em sua mente pode se tornar palpável em sua vida. Mas o segredo está no sentimento. É sentir como se já estivesse vivendo. Imagine agora a sua vida ideal, sua casa, sua liberdade.
seu corpo saudável, seu sorriso em paz. Veja, sinta, respire isso. Você está ativando forças invisíveis com esse simples ato. A mente subconsciente não distingue entre realidade física e imaginação emocional. Ela apenas responde à vibração dominante. Por isso, use sua imaginação como ferramenta sagrada, não para fugir da vida, mas para criar uma nova. E nunca subestime uma imagem nutrida com fé, porque tudo o que você vê dentro de si, com clareza e emoção, o universo encontra um jeito de tornar visível. Existe um portal entre a mente e a matéria, e ele se abre quando você une três forças: intenção, imagem e emoção. Esse portal se chama prática consciente e tem duas chaves: visualização e afirmações. Jesus dizia: se creres, verás a glória de Deus. Note a ordem: primeiro crer, depois ver. A fé antecede a manifestação. Napoleão descreveu isso como autossugestão. Repetir ideias com tanta emoção que o subconsciente passa a aceitá-las como verdades. Não basta dizer, eu sou próspero, como quem repete uma frase vazia. É preciso sentir, ver, tornar essa declaração viva por dentro. Visualização não é devaneio, é uma construção intencional. Feche os olhos e veja-se entrando na casa que você deseja. Imagine-se recebendo aquele valor. Sinta a emoção de uma vida livre, equilibrada, abundante. Quanto mais real a emoção, mais profunda será a programação. E as afirmações são o comando verbal que reforça essa imagem. Frases como: eu sou próspero, o dinheiro flui até mim com facilidade, minha mente atrai aquilo que vibra com meu propósito. Repetidas com fé, criam raízes na mente subconsciente, e é ela quem molda 95% da sua realidade. A melhor hora para essa prática, antes de dormir, é quando a mente consciente relaxa e o subconsciente se abre como solo fértil. E o que você planta nesse momento cresce silenciosamente enquanto você dorme. Por isso, hoje à noite, antes de fechar os olhos, experimente, respire fundo, afirme com intenção, visualize com sentimento e depois apenas durma em paz. O universo já começou a trabalhar por você. Mudar o mundo ao seu redor começa com um gesto invisível, mudar a atmosfera dentro de você. E isso não é algo que se faz apenas com um pensamento positivo. É uma prática, um novo estilo de vida. Em Filipenses está escrito: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa não é uma sugestão poética, é uma orientação espiritual para reprogramar a mente. Napoleão dizia: controle sua mente e você controlará seu destino. Mas como fazer isso na prática? A chave está em 3 pilares: consciência dos pensamentos. Observe seus pensamentos como quem vigia uma casa. Sempre que surgir uma ideia de medo, escassez ou dúvida, troque-a imediatamente por uma afirmação de fé. Exemplo: ao pensar nunca vou conseguir, diga: estou crescendo todos os dias, o universo está abrindo caminhos. Rituais noturnos. Antes de dormir, desligue-se do barulho, respire fundo, repita afirmações com fé. Visualize a vida que deseja. A mente subconsciente absorve tudo com mais força nesse momento. Ambiente espiritual. Crie um espaço ao seu redor que sustente sua fé. Evite conversas negativas, conteúdos tóxicos, ambientes que drenam sua energia. Alimente sua mente com palavras que elevam, músicas que curam, mensagens que despertam. Essas práticas não exigem muito tempo, exigem intenção. Comece com 5 minutos por dia e logo perceberá. Seu estado interno mudará, sua vibração se elevará e com isso a realidade ao seu redor começará a se transformar. Você não precisa ser perfeito, precisa apenas ser constante. Acalme-se, faça a sua parte e permita que o invisível faça a dele. Acalme-se. Você não precisa correr, você precisa confiar. Durante esta jornada, você entendeu que o verdadeiro poder não está fora, está dentro. Está no seu estado de ser.
na vibração que carrega, na fé silenciosa que sustenta no coração. Você aprendeu que o universo não responde aos seus desejos ditos às pressas, mas à frequência emocional com que você vive todos os dias. A vida te devolve aquilo que você acredita ser. Napoleão ensinava: o subconsciente nunca dorme. Ele trabalha continuamente para materializar o que você sente como verdade. E se você escolher a partir de hoje sentir paz, abundância, gratidão, será isso que ele trará até você. Não é sobre esforço desesperado. É sobre rendição consciente. É sobre alinhar-se com o céu e confiar que o que é seu não será perdido. Acalme-se, deixe que venha até você e virá. Virá no tempo certo, do jeito certo, com a força do invisível. Agora respire fundo, repita comigo em silêncio. Eu sou merecedor, estou em paz. Confio no tempo perfeito da vida. Se essa mensagem falou com a sua alma, escreva nos comentários: eu me rendo com fé e confio no invisível. Esse simples gesto sela um novo ciclo, fortalece sua vibração e envia um sinal claro ao universo. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está precisando parar de lutar e começar a confiar. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Cada novo conteúdo será um lembrete de quem você realmente é, um ser espiritual, poderoso, guiado por uma força maior. E lembre-se sempre, você não atrai o que quer, você atrai o que é. Seja a abundância, e a abundância encontrará você. A mente é uma terra fértil, e ela vai dar frutos daquilo que você planta todos os dias, especialmente antes de dormir. Até aqui você entendeu como a mente subconsciente funciona, como ela absorve tudo o que é repetido com emoção e como isso influencia sua realidade. Agora é hora de aplicar esse conhecimento através de uma ferramenta poderosa usada por mentes brilhantes ao longo da história: afirmações. Afirmações são declarações claras, positivas e diretas que, quando repetidas com sentimento, penetram profundamente no subconsciente e alteram padrões mentais limitantes. Napoleão chamava esse processo de autossugestão consciente e ele enfatizava que é através da repetição de ideias dominantes que a mente subconsciente é reeducada. Mas há um detalhe que muitos ignoram. O momento de fazer essas afirmações é tão importante quanto as palavras escolhidas, e o momento mais poderoso de todos é à noite, nos minutos que antecedem o sono. Isso acontece porque, ao se preparar para dormir, o cérebro reduz sua atividade, sai das ondas beta da vigília ativa e entra em estados mais profundos, alfa e depois teta. Nessas frequências, a mente subconsciente fica mais acessível, mais aberta, mais impressionável. É nesse estado que você deve lançar suas novas ideias. É nesse instante que as sementes de riqueza têm maior chance de serem plantadas com sucesso. Mas para que as afirmações realmente funcionem, é preciso seguir 3 princípios fundamentais: clareza, emoção e repetição. Clareza. Sua mente precisa entender exatamente o que está sendo afirmado. Nada de frases vagas ou genéricas como "quero ser rico" ou "tomara que dê certo". Use frases no tempo presente, com convicção, como se a realidade já estivesse acontecendo. Exemplos: eu sou próspero. O dinheiro chega até mim com facilidade. Minha renda cresce todos os dias. Sou grato pela abundância que me cerca. Emoção. Não basta repetir de forma mecânica. O subconsciente responde ao que é sentido. Se você diz uma frase sem envolvimento, ela não penetra. Por isso, ao repetir suas afirmações, respire fundo, feche os olhos e sinta o conteúdo de cada palavra. Imagine a emoção de ver sua conta bancária com saldo positivo. Sinta a liberdade de pagar suas contas com tranquilidade. Visualize o conforto da vida que deseja viver. Essa emoção é o que ativa a fé, e a fé é o combustível da manifestação. Repetição. A mente não muda com uma frase dita uma única vez. Ela muda com constância. Afirmações precisam ser repetidas todos os dias, de preferência sempre no mesmo horário, criando um ritual.
Repita suas frases de poder pelo menos 3 vezes cada, em voz baixa ou mentalmente, sempre antes de dormir. Não é necessário fazer isso por horas. Bastam 5 a 10 minutos de prática consciente e sentida. Você pode criar um pequeno bloco de afirmações pessoais e deixar ao lado da cama ou gravar sua própria voz com as frases e escutar com fones. O mais importante é que esse momento se torne um hábito. Aqui estão algumas sugestões de afirmações que você pode usar hoje mesmo. Eu atraio oportunidades financeiras enquanto durmo. Minha mente está programada para a prosperidade. Sou digno de riqueza em todas as áreas da minha vida. Enquanto descanso, o universo trabalha a meu favor. Cada célula do meu corpo vibra na frequência da abundância. Diga, sinta, acredite. Napoleão escreveu: a autossugestão é o meio pelo qual se pode alcançar o controle da mente subconsciente, e o controle da mente subconsciente significa controle da sua realidade. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com poucas frases, mas seja constante, porque é na repetição diária que se constrói a nova identidade mental. Agora que você já sabe como aplicar a técnica corretamente, escreva nos comentários: eu sou o merecedor da riqueza que estou atraindo. Essa frase simples é o início de uma nova declaração interna. Escrevê-la é reforçar o comando ao subconsciente. É dar forma ao invisível. Não subestime o poder de pequenas práticas feitas com grande intenção. Enquanto muitos adormecem dominados pelas preocupações, você pode adormecer programando a prosperidade. A cada noite uma semente, a cada afirmação uma nova raiz e, com o tempo, uma nova colheita. A mente subconsciente está ouvindo, e tudo o que você diz a ela com fé, ela transforma em realidade. Agora você vai aprender como amplificar o poder das afirmações noturnas, utilizando ferramentas complementares que potencializam a programação da mente subconsciente durante o sono. Esses recursos não substituem as afirmações. Eles aprofundam a experiência, fortalecem a conexão emocional e tornam o processo de reprogramação muito mais eficaz. Napoleão afirmou que a mente subconsciente age com mais intensidade quando alimentada com imagens vívidas, emoção genuína e repetição constante, e é exatamente isso que essas ferramentas proporcionam. Aqui estão 3 práticas complementares que você pode aplicar imediatamente. Áudios subliminares. Os áudios subliminares são compostos por afirmações positivas gravadas em volume muito baixo ou embutidas em sons ambientes. Você não ouve as frases claramente, mas o subconsciente capta as palavras. Esses áudios costumam ter músicas relaxantes, sons da natureza ou frequências específicas que ajudam a acalmar a mente consciente. Enquanto a superfície da sua mente relaxa, o subconsciente está recebendo mensagens como: eu mereço prosperar. O dinheiro chega até mim com facilidade. Minha mente está aberta à abundância. Ouvir esse tipo de áudio por pelo menos 30 minutos antes de dormir, ou mesmo durante o sono leve, fortalece o novo padrão mental sem esforço consciente. Você pode encontrar diversos áudios desse tipo gratuitamente, ou criar o seu próprio com suas frases favoritas. Visualizações guiadas. A mente subconsciente entende melhor imagens do que palavras. Por isso, visualizar a realidade desejada é uma forma poderosa de comunicação com ela. E o momento mais eficaz para visualizar é justamente antes de dormir, quando o cérebro entra em ondas mais lentas. Visualização não é apenas imaginar, é sentir-se dentro da cena. Ver os detalhes, sentir o ambiente, ouvir os sons, tocar os objetos. Imagine, por exemplo, você recebendo um pagamento inesperado, abrindo um extrato bancário com um grande saldo positivo, entrando na casa dos sonhos, vivendo com liberdade, confiança, paz. Quanto mais sensorial for essa imagem, mais profundamente ela será registrada. O cérebro não distingue entre realidade e imaginação emocionalmente carregada, e ao repetir essas cenas mentais antes de dormir, você está enviando um comando direto ao subconsciente. Isso é verdade. Isso já é real. Técnicas de respiração e relaxamento.
De nada adianta repetir frases ou ouvir áudios se a mente estiver agitada. O subconsciente só absorve com profundidade quando a mente está calma. Por isso, o primeiro passo antes de qualquer prática deve ser o relaxamento consciente. Uma técnica simples e eficiente é a respiração 4-4-6. Inspire pelo nariz contando até 4, segure o ar por 4 segundos e expire pela boca contando até 6. Repita esse ciclo por pelo menos 5 minutos. Esse padrão respiratório desacelera os batimentos cardíacos, reduz a ansiedade e conduz sua mente ao estado ideal para a reprogramação. Você também pode associar essa respiração ao uso de óleos essenciais como lavanda ou camomila e manter uma iluminação suave no ambiente. Criar esse clima reforça o sinal de que está na hora de cuidar da mente, não de mergulhar em distrações. Essas 3 ferramentas, áudio subliminar, visualização e respiração consciente, podem ser usadas separadamente, mas quando aplicadas em conjunto, formam um verdadeiro ritual noturno de transformação mental. Elas funcionam como uma preparação profunda para que as afirmações penetrem com mais força, gerando resultados mais rápidos e consistentes. Napoleon deixou claro: o pensamento misturado com sentimento e fé torna-se uma força irresistível. E essas práticas existem para gerar exatamente isso: emoção e fé. Se você já percebeu o valor dessas ferramentas e quer que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, clique agora no botão de curtir e compartilhe este vídeo. Esse gesto simples não só apoia este trabalho, como também espalha uma mensagem capaz de transformar vidas. Imagine quantas pessoas estão indo dormir agora mesmo carregadas de medo, culpa e insegurança, sem saber que poderiam estar plantando ideias de liberdade, riqueza e paz interior. Agora você sabe e tem nas mãos um conjunto de práticas acessíveis, fáceis e poderosas. Você pode começar hoje mesmo e transformar cada noite em uma oficina silenciosa de criação. Enquanto o mundo dorme, sua mente trabalha, e o que ela vai construir depende do que você oferece a ela antes de fechar os olhos. Você deve estar se perguntando como exatamente é esse ritual noturno que pode ajudar a manifestar riqueza. Como transformar todas essas ideias em uma prática simples, mas poderosa, que possa ser feita todas as noites antes de dormir? A resposta está em um conjunto de ações conscientes que combinam tudo o que já foi aprendido até aqui: afirmações, visualizações, relaxamento e direcionamento emocional para acessar a mente subconsciente no momento de maior receptividade. Esse ritual não é místico, não é simbólico, é estratégico. É um exercício mental que reorganiza a frequência vibracional do seu corpo e da sua mente antes do sono, o período em que as raízes mais profundas das crenças são alimentadas. A seguir, você vai conhecer um passo a passo em 5 etapas que pode ser aplicado a partir de hoje, com resultados surpreendentes, se feito com constância e intenção verdadeira. Etapa 1. Silenciar o mundo exterior. O primeiro passo é simples: desconecte-se do caos externo. Isso significa desligar televisão, celular, redes sociais e qualquer estímulo que gere agitação mental ou emocional. Evite terminar o dia com discussões, conteúdos negativos ou notícias carregadas. Essas informações vão direto para o subconsciente se estiverem presentes nos momentos finais antes do sono. Crie um ambiente de calma, luz suave, silêncio ou música relaxante. Um espaço onde sua mente entenda que o foco agora não é mais o mundo, sim o seu interior. Etapa 2. Respirar para relaxar. Sente-se confortavelmente ou deite-se com a coluna alinhada. Feche os olhos e comece a respirar de forma consciente. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 4 segundos. Expire pela boca contando até 6. Repita esse ciclo por 5 minutos. Essa respiração ativa o sistema parasimpático, desacelera os pensamentos e reduz a tensão do corpo. Ela prepara a mente para receber novas instruções com mais abertura e profundidade. Etapa 3. Repetir afirmações com intenção. Agora,
Com a mente mais calma, comece a repetir afirmações positivas de riqueza e prosperidade. Fale com firmeza, com sentimento, como se cada palavra estivesse criando a sua nova realidade. Não se trata de repetir por repetir. É sentir cada frase como uma semente viva, sendo lançada no solo fértil da mente subconsciente. Você pode usar afirmações como: eu sou merecedor de uma vida abundante. O dinheiro flui para mim de maneiras inesperadas. Minha mente está programada para atrair oportunidades. Sou guiado todos os dias por ideias prósperas. Escolha 3 ou 4 frases. Repita cada uma entre 5 e 10 vezes, em voz baixa ou mentalmente. Feche os olhos e respire fundo entre cada série. Etapa 4. Visualizar a vida que deseja. Com os olhos fechados, comece a visualizar cenas da vida que você quer viver. Imagine-se acordando em sua casa dos sonhos. Veja-se sorrindo aliviado com liberdade financeira. Perceba os detalhes, o lugar onde está, o que veste, quem está ao seu lado, como se sente. Sinta como se já estivesse vivendo isso. Não pense no como, apenas mergulhe na cena. Quanto mais real for a visualização, mais forte será o impacto no subconsciente. Napoleon dizia que a emoção misturada ao desejo torna o pensamento magnetizado, e a visualização é o palco onde emoção e desejo se encontram. Etapa 5. Gratidão e entrega. Para finalizar, entre num estado profundo de gratidão. Agradeça pela vida que já tem, pelo que está por vir, pelo processo que está em andamento. Diga a si mesmo: sou grato por tudo o que já está se manifestando. Eu confio no tempo perfeito do universo. Estou em paz com o meu caminho. Esse sentimento sela todo o ritual com uma vibração elevada. A gratidão é o sinal de que você acredita, de que já recebeu, mesmo que ainda não veja. E essa fé silenciosa é o que movimenta as engrenagens invisíveis da criação. Ao terminar esse processo, permita-se dormir em paz, sem ansiedade, sem pressa, sem resistência. A mente subconsciente já recebeu o comando e agora ela vai trabalhar por você enquanto você descansa. Ela cria caminhos enquanto você dorme. Ela atrai ideias, pessoas, circunstâncias e oportunidades que estão em harmonia com o que foi semeado. Este ritual feito com constância transforma completamente a relação com o dinheiro e com a realidade. Ele alinha sua vibração à prosperidade e coloca você na frequência de quem manifesta com naturalidade. Nada do que foi dito aqui é complicado, mas tudo exige disciplina e intenção. Não adianta praticar uma noite e abandonar. É na repetição que o milagre silencioso acontece. Cada noite é uma chance de reprogramar, cada pensamento uma semente, cada emoção sentida um novo campo sendo ativado. Você tem agora um plano e tem o poder. Use, confie e colha. Agora que você aprendeu como aplicar o ritual noturno passo a passo, é hora de entender por que ele funciona. O que acontece no plano invisível, quando você planta pensamentos de riqueza, repete afirmações, visualiza a vida que deseja e adormece com gratidão. Napoleon afirmou: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas há um detalhe oculto nesse ensinamento que muitos ignoram. A mente não trabalha sozinha. Ela se conecta a uma inteligência maior, aquilo que alguns chamam de universo, outros de subconsciente coletivo e outros ainda de inteligência infinita. Tudo o que você pensa com intenção, sente com emoção e repete com frequência não apenas afeta o seu cérebro, mas emite uma frequência para o universo. Esse campo vibracional funciona como um espelho. Ele não responde ao que você quer, mas ao que você vibra. E a vibração é definida pelos pensamentos e emoções dominantes que você carrega, especialmente nos momentos de maior sensibilidade mental, como ao adormecer. Enquanto você dorme, a mente consciente se desliga. Mas o subconsciente, como um transmissor silencioso, continua emitindo sinais, e esses sinais têm um papel decisivo. Eles atraem para a sua vida tudo o que está na mesma frequência. Se você dorme com raiva, preocupação ou medo, está emitindo sinais de escassez e o universo, de forma absolutamente precisa, responde com mais daquilo.
mais bloqueios, mais dívidas, mais limitações. Mas se você dorme com fé, com imagens mentais de prosperidade, com afirmações de poder e gratidão sincera, a vibração muda e o universo responde com clareza. Ideias novas, sincronicidades, pessoas certas no momento certo, portas se abrindo. Napoleão chamava isso de sincronização entre o desejo e a fé. Quando o desejo é carregado de certeza emocional e entregue ao subconsciente, ele se conecta automaticamente com essa inteligência superior e a resposta começa a se manifestar. Mas é importante entender que essa resposta nem sempre é imediata. A mente consciente é ansiosa, ela quer ver resultados agora, mas o universo trabalha em ciclos, em tempo certo, com precisão invisível. É como plantar uma semente no solo. Você não cava o buraco no dia seguinte para ver se ela começou a crescer. Você rega, você confia e sabe que o crescimento é inevitável. Com a mente é a mesma coisa. Você planta com palavras, nutre com emoção, registra com repetição e entrega com gratidão. Enquanto isso, o universo começa a se mover. Conexões são feitas, caminhos se abrem, inspirações chegam e, de repente, o que parecia improvável começa a fazer sentido. Aquilo que era distante começa a se aproximar. Por isso, nunca subestime o que você pensa antes de dormir. Esse momento silencioso é uma conversa direta com a força que molda tudo. Você não está sozinho. Existe um campo que responde. Existe uma inteligência que observa e ela não responde ao seu desejo superficial. Ela responde à sua frequência emocional real. É por isso que não basta repetir frases frias. É preciso sentir, acreditar e, principalmente, ser constante. O universo não responde à dúvida, responde à convicção. E essa convicção se constrói a cada noite, quando você escolhe o que entregar à sua mente antes do sono. Se isso está fazendo sentido para você, se está ajudando a construir um novo olhar sobre sua própria criação mental, inscreva-se agora no canal. Aqui você encontra princípios eternos aplicados de forma prática para transformar sua vida de dentro para fora. Sua inscrição fortalece este conteúdo e permite que essa mensagem alcance mais pessoas que, assim como você, estão prontas para assumir o controle do próprio destino. Lembre-se, a vida não muda quando as circunstâncias mudam. Ela muda quando a mente muda, e tudo começa no invisível, na frequência, na vibração, no comando silencioso lançado ao universo durante o sono. Você tem o poder de escolher o que emite, e aquilo que você emite o volta mais cedo ou mais tarde, sempre com precisão. Chegamos ao momento de unir tudo o que foi aprendido. Agora é hora de reforçar as verdades essenciais e relembrar que o verdadeiro poder nunca esteve fora, ele sempre esteve dentro da mente. Durante todo este conteúdo, você entendeu que a mente subconsciente é como um campo fértil. Tudo o que é plantado nela com repetição, emoção e intenção, cresce. Ela não distingue entre imaginação e realidade. Ela não questiona. Ela apenas responde. Napoleão ensinava que o ser humano é o único responsável por controlar os próprios pensamentos. E ao assumir esse controle, especialmente nas horas que antecedem o sono, uma nova realidade começa a tomar forma. Primeiro internamente, depois externamente. Você aprendeu que a hora de dormir não é apenas o fim do dia, é o início da criação. É quando o consciente se cala e o subconsciente desperta para trabalhar. É nesse momento que as afirmações, visualizações, sentimentos e gratidão se transformam em comandos profundos capazes de reestruturar a forma como você pensa, sente, age e vive. A escassez não é um destino, é uma programação, e toda programação pode ser reescrita. Você também viu que pensamentos de medo, insegurança e culpa são como vírus mentais que enfraquecem sua vibração. Mas pensamentos de abundância, confiança e gratidão funcionam como códigos de acesso à frequência da prosperidade. A repetição de frases como "Eu sou merecedor", "O dinheiro me encontra", "Minha mente trabalha por mim enquanto durmo", não são meras palavras, são declarações que, com o tempo, transformam sua identidade
e a identidade é o que define o comportamento, e o comportamento inevitavelmente define os resultados. Ao praticar o ritual noturno de forma disciplinada, você deixa de ser um passageiro da própria vida e se torna o condutor. Você assume o leme da sua mente e com isso orienta o rumo da sua existência. A reprogramação da mente subconsciente é um processo e, como todo processo, exige consistência. Não é uma noite, não é uma semana. É um novo estilo de vida, uma escolha diária, silenciosa, pessoal e intransferível. Mas a boa notícia é que uma vez que esse novo padrão é instalado, ele se mantém. A mente começa a operar automaticamente em direção à abundância. As decisões mudam, o olhar muda, as oportunidades aparecem e o que antes parecia distante se torna natural. E mesmo que ninguém veja o que você está fazendo, mesmo que o mundo à sua volta permaneça igual por um tempo, continue, porque o trabalho mais importante não é o visível, é o interno, é o invisível. É o que acontece dentro da mente quando todos estão dormindo. Esse é o segredo dos que prosperam. Eles dominam os próprios pensamentos, controlam suas emoções e usam o sono como ferramenta de transformação. Se este conteúdo te impactou, te abriu a mente ou te inspirou a mudar sua rotina, clique agora no botão de curtir e compartilhe com alguém que precisa despertar para esse poder. Você pode ser o canal de transformação para outra pessoa, e quando se compartilha o que eleva, a própria vida se eleva junto. A mente subconsciente está sempre ouvindo. Ela registra tudo, ela transforma tudo, mas ela depende daquilo que você decide entregar a ela. Então escolha todas as noites entregar fé, entregar riqueza, entregar gratidão. Durma com intenção, acorde com direção e viva com expansão. Lembre-se sempre, você atrai aquilo que acredita e tudo o que você acredita profundamente, o universo confirma com perfeição. Você já esteve diante de um objetivo tão grande que parecia inalcançável? Já sentiu que, por mais que se esforçasse, as portas continuavam fechadas e os caminhos pareciam cada vez mais distantes? Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Mas e se a resposta não estiver apenas na ação, e sim na fé? O Salmo 121 começa com uma pergunta que ecoa dentro de todo o ser humano em tempos de incerteza. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa é a dúvida silenciosa de quem está cansado de lutar, de quem já plantou, regou, esperou e ainda não colheu. Mas a resposta vem com uma força que transforma tudo. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O que isso significa na prática? Que a força que você precisa para conquistar seus objetivos não depende apenas do seu esforço, mas também da sua conexão com uma fonte superior, um poder invisível que atua nos bastidores da vida, abrindo portas que a lógica não consegue explicar. Napoleon, um dos maiores estudiosos do sucesso humano, ensinava que a fé é o fator invisível que converte desejo em realidade. Para ele, nenhuma conquista verdadeira é possível sem fé. E não fé como crença cega, mas fé como certeza interior, como convicção vibrante. Quando se acredita com intensidade, o universo começa a se mover. E quando se une essa fé com ação focada, o impossível se curva. Mas aqui está o ponto-chave. A fé que conquista não é passiva. Ela não é um simples esperar. É uma postura mental, uma decisão de continuar acreditando mesmo quando os resultados não aparecem. É manter a confiança no invisível, mesmo quando o visível diz não. Napoleon chamava isso de acessar a inteligência infinita. É quando a mente alimentada pela fé entra em sintonia com forças superiores e começa a atrair ideias, conexões, soluções e oportunidades, coisas que não viriam de outra forma. É o socorro que vem do alto, como diz o Salmo, mas que age por dentro e por fora. Quantas pessoas desistem dos seus sonhos por não verem resultado imediato? Quantas recuam justamente quando estavam a um passo de romper? A diferença entre quem conquista e quem fica no meio do caminho é essa: a capacidade de sustentar a fé quando tudo parece parado, porque é nesse momento que o invisível está trabalhando.
O silêncio não é ausência de movimento, é preparação para a manifestação. Lembre-se, Deus não dorme. Está no Salmo. Não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Enquanto você continua caminhando, mesmo com dúvidas, mesmo com medos, ele continua preparando o cenário. A fé verdadeira é uma parceria. Você age na terra. Ele age no invisível. Quantas oportunidades já passaram despercebidas porque a mente estava nublada pela dúvida? Quantas conexões você deixou de fazer por não acreditar no seu próprio valor? A fé clareia, fortalece, eleva. Ela dá coragem para agir, mesmo sem garantias. Ela transforma cada passo em direção ao seu objetivo em um ato de poder. Por isso, acredite, se o seu objetivo for verdadeiro, justo e alinhado com o bem, ele já está em movimento. Talvez você não veja ainda, mas o socorro está a caminho. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mas mais confiança. E para fixar essa ideia poderosa em sua mente agora mesmo, escreva nos comentários: o meu socorro vem do alto e minha fé abre os caminhos. Essa frase não é apenas para comentar, é para declarar ao universo, para afirmar ao seu subconsciente e para colocar sua mente em alinhamento com a fonte que nunca falha. Continue assistindo com atenção, porque nas próximas partes você vai entender como usar essa fé na prática, como ativar essa força todos os dias e como transformar objetivos bloqueados em conquistas realizadas. Você não está aqui por acaso. Existe um propósito por trás de cada palavra que está ouvindo agora. E talvez este seja o sinal que você esperava para não desistir, não parar e continuar acreditando. Agora que a base está firmada, é hora de transformar essa fé em ação. Porque não basta acreditar, é preciso alinhar pensamento, sentimento e comportamento. Napoleon ensina que a fé se manifesta não apenas na oração, mas na atitude. A forma como você age diante das dificuldades revela o nível de convicção que carrega por dentro. Quando uma pessoa tem fé verdadeira, ela não recua diante do silêncio, nem se desespera diante da espera. Ela continua. E essa constância é uma linguagem que o universo entende. É isso que Napoleon chama de persistência iluminada pela fé. Não é teimosia cega, é resistência inteligente direcionada por um propósito maior. O Salmo 121 nos lembra disso. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Isso significa que mesmo quando você não vê, está sendo conduzido. As oportunidades não surgem por acaso. Elas se revelam para quem permanece no caminho, mesmo quando não há sinais visíveis. E é justamente aí que muitos desistem, no momento anterior à virada. A fé é o que mantém você em movimento enquanto o cenário ainda está sendo construído. Napoleon dizia que tudo começa com um desejo ardente, mas é a fé que transforma esse desejo em realidade. O desejo é a semente. A fé é a força vital que faz essa semente romper a terra, crescer e florescer. Mas e se o solo parecer seco? E se nada estiver se movendo? Ainda assim, o processo está em andamento. Você já percebeu como às vezes as soluções aparecem depois de momentos de crise profunda, como portas se abrem quando tudo parecia perdido? Isso não é coincidência. É resultado de uma mente que se recusou a parar de acreditar. A fé, quando é firme, envia um sinal ao invisível e esse sinal encontra resposta. Napoleon chama isso de vibração mental positiva. É como se a mente estivesse constantemente emitindo ondas de frequência. Se essas ondas forem carregadas de dúvida, medo e derrota, elas repelem oportunidades. Mas se forem impregnadas de confiança, gratidão e certeza de propósito, elas atraem conexões, recursos e ideias. Por isso, neste momento, reforce esse estado mental. Faça da fé um hábito diário. Antes de começar o dia, alinhe o que deseja realizar. Fale em voz alta palavras de afirmação. Visualize seus objetivos prontos. Não importa se parecem distantes. É essa prática que atrai o que parece impossível.
E se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre sua jornada. Você está buscando crescimento, está alinhando sua mente com forças superiores, está escolhendo acreditar quando muitos ao seu redor preferem desistir. E esse movimento interno já começa a produzir resultados externos. Por isso, se essa mensagem está tocando você de alguma forma, é o momento de afirmar publicamente seu compromisso com essa jornada. Inscreva-se agora no canal. Isso não é apenas um gesto simbólico, é uma decisão consciente de se cercar de conteúdo que alimenta sua mente e fortalece sua fé. Inscrever-se é declarar que você está pronto para o próximo nível, que está assumindo as rédeas do seu crescimento, que entende que o sucesso não vem apenas de esforço, mas também da nutrição mental e espiritual diária. E este canal está aqui para isso, ser um farol no seu processo de transformação. Napoleão reforça que somos moldados pelo aquilo que consumimos mentalmente. Se você alimenta sua mente com fé, propósito e conhecimento, ela começa a gerar pensamentos compatíveis com seus objetivos. E pensamentos são sementes de realidade. Cada ideia que você absorve hoje pode se tornar uma ponte para a sua conquista amanhã. Então, continue nesse caminho, mantenha-se atento, porque às vezes a oportunidade vem disfarçada de desafio. Às vezes o não de hoje é o redirecionamento para um sim maior lá na frente. Mas isso só é revelado a quem permanece firme, a quem continua mesmo sem garantias. O Salmo declara: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Isso significa proximidade. Deus não observa de longe, Ele está ao lado. E quando você age com fé, é como se você e Ele estivessem caminhando juntos. E quando se caminha com o Criador, os caminhos se endireitam. O impossível se torna possível. O que estava trancado começa a se abrir e tudo começa dentro da sua mente. Sua fé é o seu maior patrimônio. Não há crise, rejeição ou falência que possa anular o poder de uma mente cheia de fé e um coração alinhado com um propósito justo. É isso que move o invisível. É isso que transforma obstáculos em degraus. É isso que atrai oportunidades antes inalcançáveis. A fé verdadeira começa a se provar nos pequenos momentos do dia. Não é nos grandes desafios que ela se constrói, mas nas escolhas silenciosas, nos pensamentos repetitivos, nos gestos cotidianos. É quando se escolhe acreditar em vez de reclamar, quando se decide agir mesmo sem vontade, quando se semeia a esperança onde só existe silêncio. Napoleão observou que todas as pessoas de sucesso que entrevistou tinham um traço em comum. Elas mantinham a fé nos seus objetivos, mesmo nos momentos de maior adversidade. Quando todos ao redor duvidavam, elas permaneciam firmes. Quando não havia recursos, apoio ou resultados, elas continuavam visualizando o que queriam realizar. E essa visão sustentada pela fé começava a atrair os elementos certos no tempo certo. Essa é uma das maiores lições do sucesso. A realidade visível não pode ser o limite do que se acredita, porque o mundo material é apenas o reflexo de ideias e convicções que já estavam vivas no mundo invisível. Por isso, toda a conquista começa na mente, e a fé é o cimento que sustenta a estrutura até que ela se torne visível. É assim que o socorro prometido no Salmo 121 age. Ele não vem apenas como milagre repentino, mas como sabedoria em decisões, clareza diante da confusão, direção onde havia incerteza. Às vezes, o socorro é um não que livra. Outras vezes, é uma porta que se fecha para te empurrar na direção certa. A fé é o que permite interpretar cada evento com os olhos certos. Pensar assim não é ilusão. É inteligência espiritual e emocional. Napoleão dizia que a mente, quando dominada por pensamentos de fé, se torna uma força criadora. Ela emite sinais que mudam o ambiente, a postura, o magnetismo pessoal. Pessoas percebem isso. Situações se transformam diante de alguém que está emocionalmente alinhado com seu propósito, mas é essencial alimentar essa fé. A dúvida é insistente, o medo é barulhento, por isso a prática diária é fundamental. Afirmações, orações, silêncio consciente,
visualização, gratidão. Tudo isso não é misticismo, é treinamento mental. O que se repete internamente se projeta externamente e aquilo que se reforça mentalmente se concretiza com o tempo. O Salmo afirma: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. E a alma é o centro da decisão, da emoção, da direção. Quando a alma está firme, nada externo abala. Por isso, cuidar da mente e do espírito é uma das maiores formas de atrair oportunidades. Não porque elas surgem magicamente, mas porque se passa a enxergar o que antes não era visto. Oportunidades não faltam. O que falta é percepção, e a fé clareia a visão. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, esse é o momento de fazer com que ela chegue a mais pessoas. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Às vezes, uma simples palavra pode reacender a fé de alguém. Pode fazer uma pessoa levantar da cama com novo ânimo, tomar uma decisão certa, ou simplesmente voltar a acreditar em si mesma. Seja esse canal de transformação. Quantas vidas poderiam ser diferentes se tivessem recebido essa verdade mais cedo? Que a fé não é esperar parado, mas se mover com coragem, que o socorro do alto não falha, que os caminhos se abrem para quem persiste, que Deus guarda cada detalhe e dirige cada passo de quem escolhe confiar. Não importa o tamanho do seu objetivo. Pode parecer distante, pode parecer impossível, mas se a sua mente estiver alinhada, se sua fé estiver firme, se suas ações estiverem comprometidas com esse propósito, o universo começa a conspirar a seu favor. Pessoas que você não conhece ainda vão cruzar seu caminho. Oportunidades que você nunca imaginou vão surgir. Ideias que estavam adormecidas dentro de você vão despertar com força total. Napoleão ensinou que a mente controlada pela fé desenvolve uma espécie de sexto sentido, uma intuição aguçada que aponta direções, acelera decisões e antecipa movimentos. É como se o invisível passasse a cooperar com o visível, como se tudo começasse a entrar em ordem. Mas isso só acontece com quem se compromete por inteiro. Essa é a diferença entre os que apenas desejam e os que realizam. Desejo sem fé é vontade fraca. Desejo com fé é impulso criador. Desejo com fé e ação constante é realização inevitável. O que está sendo construído agora dentro de você é muito maior do que o que está sendo visto por fora. Mantenha essa força viva. Escolha alimentar pensamentos que te elevam. Cerque-se de mensagens que te fortalecem. E lembre-se, você não precisa ver para continuar. Basta acreditar com convicção. Continue firme, porque tudo aquilo que está alinhado com o seu propósito e sustentado por fé genuína já está a caminho. E quando chegar, você vai perceber que cada momento de persistência valeu a pena. O que mais impede uma pessoa de realizar seus objetivos não é a falta de tempo, nem a escassez de oportunidades. É a ausência de uma convicção profunda de que aquilo é possível para ela. Quando essa convicção não existe, o esforço se torna intermitente, a persistência se enfraquece e a mente começa a aceitar justificativas para parar. Por isso, a fé é o alicerce de toda construção duradoura. Fé não é só espiritualidade, é um sistema de crenças que define até onde alguém é capaz de chegar. E segundo Napoleão, aquilo em que se acredita com intensidade tende a se manifestar como realidade. A fé cria um campo de força em volta da mente que repele distrações, atrai conexões certas e mantém o foco ativo mesmo nos dias difíceis. O Salmo 121 afirma com clareza: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Isso significa que não se está sozinho no processo. Existe uma força que acompanha cada movimento, que vê cada esforço silencioso e honra cada passo dado com integridade. Essa consciência muda tudo, tira o peso da ansiedade e substitui pelo poder da confiança. Em vez de tentar controlar tudo, aprende-se a agir com excelência e confiar no restante. Napoleão dizia que um dos maiores erros é agir com dúvida,
porque a dúvida neutraliza o poder do pensamento. Ela enfraquece a ação e confunde a direção. A fé, por outro lado, acelera os processos, dá clareza de visão e coragem para decidir. O que antes parecia complicado se torna simples. O que parecia bloqueado começa a fluir. Essa força interna precisa ser alimentada todos os dias. Não basta ter fé por um momento. É necessário tornar a fé um hábito. Isso se constrói com repetições, com disciplina emocional, com a escolha consciente de focar no que se quer, não no que se teme. A cada pensamento alinhado com fé, uma nova camada de realidade é moldada. Mesmo nos dias silenciosos, quando nada parece se mover, algo está sendo realinhado. O tempo da fé não é o tempo do relógio, é o tempo da preparação. E quem entende isso, não desiste no meio do caminho. Ao contrário, caminha com mais firmeza porque sabe que está sendo guardado, guiado e sustentado por algo maior. Por isso, reafirme agora a sua posição. Escreva nos comentários como um compromisso consigo mesmo e com o universo. Nada me faltará porque a minha fé me sustenta. Não é apenas uma frase, é um código mental, um ponto de alinhamento, uma afirmação que será gravada no seu subconsciente cada vez que você repeti-la ou lê-la. Palavras moldam pensamentos e pensamentos moldam destino. É preciso lembrar que nenhuma conquista se sustenta apenas com força bruta. O que realmente constrói uma vida plena é a junção de intenção, direção e fé. Sem fé, até o talento mais raro se perde. Com fé, até a pessoa mais comum alcança feitos extraordinários. Napoleon insistia que o sucesso não é uma questão de sorte, mas de lei. Existem leis mentais e espirituais que governam os resultados. Fé é uma dessas leis, e ela só funciona quando é colocada em prática, quando é ativada no pensamento, sustentada na emoção e concretizada na ação. Só acreditar não é suficiente. É preciso agir como quem já tem, falar como quem já alcançou, pensar como quem já vive o resultado. O mundo externo sempre vai tentar interferir. Circunstâncias mudam, pessoas duvidam, situações testam a paciência. Mas quem carrega a fé verdadeira dentro de si permanece inabalável, porque sua fonte de direção não está nas opiniões dos outros, mas na certeza do propósito. Não está no que falam, mas no que acredita. Não está no que vê agora, mas no que sabe que virá. É esse estado mental que atrai respostas, que move as peças invisíveis, que traz oportunidades inesperadas. A fé não apenas sustenta, ela provoca movimento. É como um ímã, puxando para perto tudo o que está em sintonia com o seu propósito. E o que não estiver se afasta naturalmente. Isso é proteção. Isso também é o socorro do alto. Você pode escolher se manter preso ao que não aconteceu ou pode direcionar sua energia para o que está sendo construído. O primeiro caminho gera frustração, o segundo, transformação. E essa escolha é diária, começa no pensamento e se reflete na ação. Por isso, observe agora os objetivos que carrega. Pergunte-se: está agindo com fé ou com dúvida? Está caminhando com convicção ou se deixando levar pela incerteza dos resultados? Está plantando com confiança ou questionando a colheita antes da hora? A resposta sincera a essas perguntas pode revelar o que precisa ser ajustado para que as portas certas se abram. E uma vez que esse ajuste é feito, tudo começa a mudar. Primeiro dentro, depois fora, porque nada muda fora antes de mudar dentro. Lembre-se, o seu socorro não vem da força de vontade isolada, nem do esforço desconectado. Ele vem de uma conexão superior, de uma mente alinhada com os princípios eternos. E a fé é a ponte que liga o que se deseja ao que se realiza. Ela é silenciosa, mas poderosa, invisível, mas concreta, e quem caminha por ela, alcança. Agora, para concluirmos esse ensinamento, é preciso trazer tudo o que foi dito para um ponto de decisão, porque nenhuma transformação acontece apenas com escuta passiva. É a escolha consciente de aplicar, de viver, de colocar em prática que ativa o verdadeiro poder da fé. E é exatamente aí que está a chave.
Viver com fé exige movimento. Quantas vezes a resposta já estava próxima, mas a pessoa não teve coragem de seguir até o fim? Quantos projetos foram abandonados por medo? Quantos objetivos foram deixados de lado por falta de convicção? E quantas pessoas hoje estão vivendo bem abaixo do seu potencial por terem perdido a fé no meio do caminho? O Salmo 121 termina com uma promessa inabalável: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma garantia, uma âncora espiritual, um lembrete de que quem caminha com fé não está exposto ao acaso, mas protegido por uma inteligência maior, guiado por um propósito superior e sustentado por um poder que não falha. Napoleon ensina que todo homem ou mulher que realiza grandes feitos tem dentro de si uma força invisível, silenciosa e imbatível. Essa força é a fé aplicada, a certeza de que aquilo que se busca já existe no plano invisível e que com disciplina e persistência se tornará visível. Mas essa fé precisa ser reafirmada todos os dias e precisa ser fortalecida por decisões claras, escolhas conscientes, ações intencionais. Porque se não for nutrida, ela enfraquece. Se não for ativada, ela adormece. E quando a fé adormece, a vida entra em modo de sobrevivência e não de realização. Por isso, a decisão que se toma agora pode ser um divisor de águas. O que foi ouvido até aqui não é apenas uma reflexão espiritual ou filosófica. É um chamado para a ação, um convite para transformar fé em conquista, para alinhar pensamento, emoção e comportamento com aquilo que se quer viver de verdade. Você não está assistindo isso por acaso. Existe um tempo certo para cada despertar. E se essa mensagem chegou até aqui com você, é porque há algo pronto para nascer em sua vida. Uma nova fase, uma nova clareza, um novo alinhamento entre o que se deseja e o que se realiza. Mas para isso acontecer, é preciso se comprometer. E esse compromisso começa com pequenos atos. Começa com a decisão de se cercar de conteúdo que fortalece, de mensagens que elevam, de ensinamentos que constroem. Por isso, se ainda não fez isso, inscreva-se agora no canal. Não apenas como gesto técnico, mas como símbolo de afirmação de que você está escolhendo seguir no caminho da consciência, da fé ativa, da realização com propósito, de que está dizendo sim à sua própria transformação. Porque quando se toma uma decisão firme, o universo começa a responder, e uma simples escolha hoje pode abrir portas grandiosas amanhã. Lembre-se, o que você planta na mente, colhe na vida. E neste momento, está sendo plantado um novo padrão mental de fé, de convicção, de visão clara. E essa nova estrutura interna começa a reorganizar tudo ao redor: pessoas, ideias, decisões, caminhos. Tudo começa a se alinhar com esse novo nível de consciência. Você não precisa saber todos os passos, precisa apenas continuar andando com fé. A sabedoria virá no caminho. As oportunidades vão surgir no tempo certo, e o que parecia impossível vai se mostrar possível, acessível, real, porque o seu socorro não depende do mundo, vem do alto. E quem confia nessa fonte jamais fica desamparado. O sucesso verdadeiro não é apenas alcançar metas, mas viver com propósito, com paz e com poder interior. É acordar todos os dias sabendo que está no caminho certo, que cada desafio é parte do processo, que cada passo é sagrado e que nenhuma tentativa é em vão. A jornada da fé é silenciosa, mas poderosa. É discreta, mas transformadora. E à medida que você caminha com coragem, as circunstâncias respondem, as portas se ajustam e o impossível se curva diante de uma mente decidida e de um espírito fortalecido. Que este conteúdo tenha sido uma semente viva em sua mente. Que ele te acompanhe nas próximas decisões e que você possa lembrar nos dias bons e nos difíceis que existe um poder maior guiando seus passos, um socorro que não falha, uma promessa que não muda e uma fé que, quando sustentada, transforma qualquer realidade. Acredite, mova-se e confie. O seu socorro já está a caminho.
Há uma força invisível que transforma derrotas em vitórias, fracassos em aprendizado e sonhos em realidade. Essa força não está reservada aos gênios nem aos herdeiros da sorte. Ela está ao alcance de qualquer um que decida seguir em frente, quando todos os sinais indicam para parar. Essa força se chama persistência. Enquanto muitos buscam fórmulas mágicas para o sucesso, os verdadeiros realizadores seguem um caminho menos glamuroso, mas infinitamente mais eficaz, o da continuidade. Eles falham, são rejeitados, desacreditados, mas continuam. E é exatamente isso que você vai descobrir neste vídeo. Como desenvolver esse poder interno que sustenta todas as grandes conquistas. Você está prestes a conhecer as 12 etapas práticas para desenvolver a persistência e aplicá-la no seu dia a dia, mesmo quando estiver cansado, desmotivado ou desacreditado. Essas etapas foram inspiradas nos ensinamentos de Napoleon, o autor do clássico Pense e Enriqueça, e em padrões de comportamento observados entre centenas de milionários, líderes visionários e empreendedores que venceram o impossível. Mas antes de mergulhar nessas etapas, é essencial entender o que torna a persistência tão determinante. Napoleon escreveu: "A persistência é ao caráter humano o que o carbono é ao aço. Sem ela, a mente quebra sob pressão. Com ela, torna-se praticamente inquebrável." Imagine a quantidade de sonhos abandonados no mundo por falta de continuidade, projetos paralisados, relacionamentos desfeitos, empresas fechadas, não porque faltava capacidade, mas porque faltou firmeza diante da resistência. A persistência é o diferencial. É ela que mantém uma pessoa estudando para passar em um concurso mesmo após reprovações. É ela que faz um empreendedor tentar mais uma vez mesmo depois de quebrar. É ela que move um artista a continuar criando mesmo sem aplausos. É ela que constrói legados. Persistência não é teimosia. Persistência é a repetição consciente de ações alinhadas com um propósito maior. É continuar refinando a estratégia, ajustando o plano, renovando o espírito, mas nunca abrindo mão do destino. E há um motivo profundo para isso. O cérebro humano só responde à repetição contínua com emoção. A mente subconsciente, que governa mais de 90% de nossas decisões, só aceita novas crenças se for impactada com frequência e intensidade, e é a persistência que cria essa intensidade. Ela é o elo entre o pensamento e o resultado. Por isso, pessoas persistentes não esperam motivação para agir. Elas agem e a ação por si só gera motivação. Elas transformam cada não em um ainda não. Elas tratam os obstáculos como parte do processo, não como sinais de que devem parar. E com o tempo, o mundo começa a abrir espaço para elas. E mais, a persistência gera magnetismo. Quanto mais você persiste com foco, mais oportunidades começam a surgir. A mente fica mais afiada, as conexões aumentam, a confiança se fortalece. É como se o universo respondesse: "Ah, então é sério? Então vamos abrir os caminhos." Nos próximos minutos você vai conhecer histórias inspiradoras de pessoas que venceram pela persistência. Entender como aplicar as 12 etapas para cultivar uma persistência indestrutível. Aprender a criar hábitos mentais que o impedirão de desistir dos seus objetivos. E, acima de tudo, despertar em você uma decisão inabalável de continuar custe o que custar. Se isso já tocou você, é hora de firmar esse compromisso com a sua mente. Comente agora mesmo esta frase para selar o início da sua jornada. Eu sou movido por uma persistência que não conhece derrota. Esse pequeno gesto fortalece sua mente subconsciente, ativa sua intenção e ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. Persistência não é uma habilidade que se aprende com leitura. É uma força que se acende com decisão, se mantém com disciplina e se transforma em poder através da prática, e tudo isso começa agora. Agora que você entendeu o que é a persistência e que conhecerá as 12 etapas para desenvolvê-la, é hora de ver esse poder em ação. Nada conecta mais do que histórias reais, histórias de pessoas que começaram do zero,
enfrentaram derrotas humilhantes, foram desacreditadas por todos, mas continuaram. E é essa decisão de continuar que faz a diferença entre uma biografia esquecida e um legado eterno. Vamos começar com um dos maiores ícones da inovação, Thomas Edison. Antes de inventar a lâmpada elétrica funcional, Edison falhou em mais de 10.000 tentativas. Para muitos seriam 10.000 razões para desistir. Para ele foram 10.000 formas de não fazer e apenas mais um passo até acertar. Quando questionado sobre esses fracassos, respondeu com uma das frases mais emblemáticas da história: "Eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Essa é a mentalidade da persistência. Aprender a adaptar e insistir até funcionar. Outro exemplo brilhante é o de Walt Disney. Antes de criar o império da fantasia, foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Seus primeiros projetos fracassaram. Ele chegou a morar em um escritório sujo com ratos andando à sua volta, completamente falido. Mas a visão de um mundo mágico persistia, e por ela, ele persistiu. Hoje Disney é símbolo de imaginação, sucesso e impacto global. Oprah Winfrey, uma das mulheres mais influentes do planeta, nasceu na pobreza, sofreu abusos na infância e foi demitida de um canal de TV por não se encaixar. Ela poderia ter recuado, mas ela sabia que seu propósito era maior. Persistiu, reinventou-se e criou um império de mídia baseado em verdade, inspiração e superação. E que tal Howard Schultz, o nome por trás da Starbucks? Quando decidiu transformar cafeterias comuns em espaços de experiência premium, foi rejeitado por mais de 200 investidores. A maioria dizia que a ideia era absurda, mas ele continuou. Hoje, a Starbucks tem mais de 30.000 lojas espalhadas pelo mundo. Não foi genialidade que sustentou esse sonho, foi persistência. A jornada de Joe Kay. Rowling também é um marco da persistência moderna. Mãe solteira, desempregada, vivendo de auxílio do governo britânico, ela escrevia nos intervalos nos cafés com o bebê dormindo ao lado. Seu manuscrito de Harry Potter foi rejeitado por 12 editoras, mas ela não parou, e o mundo mágico que vivia em sua mente tocou gerações inteiras. Steve Jobs, cofundador da Apple, foi demitido da própria empresa. Imagine isso, ver sua criação ser tomada. Muitos teriam encerrado a jornada ali, mas Jobs fundou uma nova empresa, a Next, que foi comprada pela Apple anos depois. Ele voltou, reergueu a marca e transformou a tecnologia moderna. E o que dizer de Andrew Carnegie, o mentor de Napoleon? Começou sua vida como operário, vivendo em condições miseráveis, mas sua fome de crescimento o levou a aprender, buscar, insistir e mais tarde construir um dos maiores impérios industriais da história. Essas histórias têm um fio invisível em comum: a recusa em desistir. Todos enfrentaram fracassos, zombarias, pobreza, demissões, rejeições, mas todos tinham uma visão e estavam dispostos a continuar mesmo quando ninguém mais acreditava. Foi essa decisão de persistir que os colocou na história. E aqui vai uma verdade desconfortável. Você já teve ideias tão boas quanto as deles. A diferença é que talvez tenha parado cedo demais. Mas a boa notícia: a persistência pode ser aprendida, e é exatamente isso que você vai ver nas próximas partes deste vídeo. Agora, se esse conteúdo está te inspirando, faça parte de uma comunidade que acredita no poder da mente e do propósito. Inscreva-se agora no canal. Aqui você aprende com profundidade, clareza e propósito. Cada vídeo é feito para transformar não só seu pensamento, mas sua ação. Clique no botão de inscrição e ative o sininho. É gratuito e pode ser o ponto de virada que sua vida esperava. Na próxima parte, vamos iniciar a explicação completa das 12 etapas práticas para desenvolver uma persistência inabalável. Você vai sair do campo da inspiração e entrar direto na aplicação. Se prepare, porque o que vem agora é transformação real. Você viu que todos os grandes nomes da história tiveram algo em comum: eles persistiram. Mas como desenvolver esse poder quando tudo em volta parece pedir que se desista? Agora começa a parte mais importante deste vídeo: as 12 etapas práticas para desenvolver uma persistência inabalável.
Essas etapas foram inspiradas nos princípios de Napoleon e nas atitudes comuns entre os maiores realizadores do mundo. Se você aplicar essas etapas na sua rotina, a desistência deixará de ser uma opção. Vamos às primeiras 6. Etapa 1. Tenha um desejo ardente. Tudo começa por dentro. Não existe persistência verdadeira sem um desejo intenso, emocional profundo. Desejo fraco gera esforço fraco. Pergunte-se: o que você quer realmente? Por que isso importa tanto? O que está disposto a sacrificar para chegar lá? Napoleon diz: desejo é o ponto de partida de toda a realização. Quanto mais forte for o desejo, mais combustível você terá para continuar quando todos ao redor já tiverem parado. Etapa 2. Transforme o desejo em um plano definido. Desejo sem direção é frustração. Você precisa de um plano, mesmo simples, mesmo inicial, mas definido. Saber o que precisa ser feito dá foco, reduz distrações e aumenta sua autoconfiança. Não espere um plano perfeito, ele vai se ajustar no caminho. O importante é sair do mundo das ideias e entrar no mundo da execução. O persistente não espera a motivação chegar. Ele começa e a ação gera motivação. Etapa 3. Cultive a fé na sua visão. A fé é o que sustenta o desejo nos dias em que tudo parecer estagnado. Não se trata de fé religiosa, mas de crença interna. Eu vou conseguir mesmo que ainda não saiba como. Repita frases de poder diariamente como: eu sou persistente. Eu sou determinado. Meu sucesso é inevitável. A mente subconsciente responde à repetição emocional. Essa fé plantada diariamente é o que impede você de desistir quando ninguém mais acreditar. Etapa 4. Cerque-se de pessoas que fortalecem sua jornada. Ninguém vence sozinho. O ambiente molda comportamentos. Pessoas negativas contaminam sua persistência com dúvidas, sarcasmo e medo. Já pessoas determinadas elevam sua vibração e te lembram do seu propósito. Napoleon chamava isso de mastermind, a união de mentes em torno de um propósito. Se não tem esse ambiente ao seu redor, crie digitalmente. Assista vídeos como este, leia livros, ouça áudios, mas não se isole na jornada. Etapa 5. Reforce sua visão com repetição diária. A mente é moldada pela repetição. Afirmações, visualizações e declarações positivas alimentam sua persistência. Veja-se conquistando todos os dias. Imagine com detalhes, sinta a emoção de já ter vencido. Crie frases curtas e poderosas. Eu nunca desisto. Cada passo me aproxima do meu objetivo. Repita essas frases ao acordar, ao dormir e nos momentos difíceis. Você está ensinando sua mente a continuar mesmo sem resultados imediatos. Etapa 6. Redefina o fracasso. A maioria para porque interpreta o fracasso como sinal de que não era para ser. Mas os persistentes veem o fracasso como parte do plano. Cada erro ensina, cada tropeço revela. Napoleon diz: cada fracasso carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. A persistência cresce quando você aprende a cair e levantar rápido. Errou? Aprenda. Ajuste. Continue. Fracasso é lição, não sentença. Essas são as 6 primeiras etapas para desenvolver a persistência. Simples, sim, mas não subestime o poder da constância. Você não precisa de mágica, precisa de clareza, decisão e repetição. E se este conteúdo está agregando valor, clique agora em curtir e compartilhe com alguém que precisa despertar esse poder. Seu gesto ajuda o canal a alcançar mais pessoas e ativa sua própria mente para a ação. Quanto mais você se envolve com o conteúdo, mais ele se instala dentro de você. Se chegou até aqui, já provou que tem dentro de si esse poder. Agora que você já conheceu as primeiras 6 etapas para construir uma mente persistente, é hora de concluir essa jornada prática com as 6 etapas finais. Se você aplicar esses fundamentos com disciplina, estará criando uma base mental mais forte do que qualquer desculpa, medo ou desânimo.
Vamos direto às etapas 7 a 12 para que você finalize esse bloco com força total. Etapa 7. Desenvolva tolerância à frustração. Quem não aguenta frustração, não aguenta a evolução. A jornada rumo a qualquer objetivo real é repleta de imprevistos, atrasos e obstáculos. A mente comum interpreta isso como fracasso. A mente persistente entende como parte do processo. Você não precisa gostar da frustração, precisa suportá-la sem desistir. Quando algo não sair como o esperado, respire e diga: isso faz parte, eu continuo. Essa simples decisão ativa sua maturidade emocional e transforma você em alguém que prossegue mesmo incomodado. Etapa 8. Divida metas grandes em passos pequenos. Um dos maiores motivos para a desistência é o tamanho da meta. Ela parece tão distante, tão fora de alcance, que paralisa. A solução: fragmentar. Quer escrever um livro? Comece com um parágrafo. Quer mudar de carreira? Estude 30 minutos por dia. Quer ter mais saúde? Comece com uma caminhada. Metas grandes só se tornam realidade quando quebradas em ações simples e constantes. E cada passo cumprido alimenta sua autoconfiança para seguir. Etapa 9. Mantenha um registro do progresso. Você não percebe o quanto está evoluindo até olhar para trás. Por isso, registre suas ações. Escreva diariamente o que fez para avançar, mesmo que pequeno. Esse diário de progresso é uma âncora emocional. Ele prova para sua própria mente que você está em movimento nos dias difíceis, e eles virão, basta reler o que já caminhou. Você verá que não está parado, está persistindo, está construindo. Etapa 10. Ajuste o plano, nunca o objetivo. Ser persistente não é insistir em estratégias ineficazes. É saber mudar o caminho sem mudar o destino. Se algo não está funcionando, adapte, reinvente, reestruture, mas nunca abandone o propósito. Muitos confundem persistência com rigidez, mas persistência inteligente é flexível. Ela busca o melhor meio de seguir e segue. A pessoa persistente está sempre aprendendo, ajustando e continuando. Etapa 11. Crie rituais de fortalecimento mental. Sua mente precisa de cuidados diários. Assim como o corpo enfraquece sem alimento, a mente se torna vulnerável sem estímulo positivo. Crie rituais que renovem sua energia e blindem sua mentalidade. Leia 5 páginas de um bom livro por dia. Escute conteúdos que reforcem sua visão. Escreva seus objetivos pela manhã. Medite por 10 minutos. Agradeça antes de dormir. Esses rituais mantêm você em estado de ação. Eles não são luxo, são necessidade para quem deseja persistir com consistência. Etapa 12. Honre a sua palavra, especialmente consigo mesmo. A persistência começa pela autoconfiança, e a autoconfiança é construída toda vez que você promete algo a si mesmo e cumpre. Cada vez que você diz: vou fazer e faz, está ensinando sua mente que você é confiável. Isso cria um senso interno de identidade poderosa. Sou alguém que termina o que começa. Essa identidade é a base da persistência. Não espere que os outros te levem a sério, se você mesmo não se leva. Haja com integridade interna. Faça o que disse que faria, mesmo que ninguém esteja olhando. Essas são as 12 etapas para desenvolver uma persistência real, prática e inabalável. Elas não exigem talento, exigem decisão. São comportamentos que, repetidos com intenção, transformam qualquer pessoa comum em alguém imbatível. Agora, um desafio para reforçar tudo isso. Comente agora esta frase nos comentários abaixo. Eu honro meu compromisso com a persistência todos os dias. Escreva isso como um decreto, um contrato com sua mente. Esse gesto simples ativa sua intenção e ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Se chegou até aqui, já provou que tem dentro de si esse poder. Agora vamos encerrar com a força de quem não apenas entende, mas vive a persistência. Se você chegou até aqui, já provou que a semente da persistência está viva dentro de você. O simples fato de permanecer até o fim deste conteúdo
absorvendo cada palavra, já o coloca à frente da maioria. A maioria quer tudo rápido, a maioria desiste, mas você ficou, você permaneceu, e a permanência é o solo onde todas as vitórias são plantadas. Vamos relembrar rapidamente o que você aprendeu. Descobriu que a persistência é a qualidade que separa os sonhadores dos realizadores. Entendeu que nenhum grande nome da história chegou longe sem persistência. Harrison, Disney, Oprah, Jobs, Rowling, Carnegie, todos foram testados e todos persistiram. Conheceu as 12 etapas práticas para cultivar a persistência no seu dia a dia, mesmo diante do cansaço, da frustração, das críticas e da ausência de resultados imediatos. E, acima de tudo, começou a construir um novo padrão mental, o de alguém que não recua diante do propósito. Mas o mais importante não é o que foi aprendido, e sim o que será feito a partir de agora, porque o conhecimento sem ação é ilusão. A persistência que você quer desenvolver precisa sair da teoria e se manifestar na prática. O que você ouviu aqui não é motivação temporária, é um mapa de transformação. Se você seguir as 12 etapas com seriedade, começando ainda hoje, em poucos dias vai perceber uma mudança. Seu foco vai aumentar, seu diálogo interno vai se fortalecer, sua autoconfiança vai crescer e os resultados vão começar a surgir. Talvez devagar, talvez imperceptíveis no início, mas eles virão, porque a vida sempre responde ao comprometimento. Napoleon escreveu: a persistência é o esforço sustentado necessário para induzir a fé e cristalizar o desejo em realização. E esse esforço sustentado se constrói um passo de cada vez. Persistência é continuar quando tudo em você quer parar. É agir mesmo com medo. É levantar mesmo após a queda. É repetir o esforço sem glória, sem aplausos, sem plateia. É acreditar no invisível com força suficiente para torná-lo visível. Você não precisa fazer tudo perfeito, precisa apenas fazer o necessário e fazer todos os dias. Pequenas ações executadas com constância criam grandes transformações, e esse é o jogo que você começa a vencer a partir de agora. Se duvidar de si, relembre o seu porquê. Se cansar, descanse, mas nunca desista. Se errar, aprenda. Se cair, levante. Se chorar, limpe o rosto e continue, porque o que está em jogo é mais do que um objetivo, é quem você se torna ao conquistá-lo. E quando olhar para trás daqui a alguns meses, verá que a pessoa que você era hoje foi apenas o ponto de partida. O verdadeiro você é aquele que escolheu seguir, que teve coragem de bancar sua visão, mesmo quando ninguém mais enxergava. Agora, para consolidar essa jornada e dar o próximo passo, inscreva-se no canal. Aqui você encontra conteúdos profundos, aplicáveis e transformadores, baseados nos ensinamentos eternos de Napoleon. Cada novo vídeo é uma injeção de clareza, disciplina, direção e força mental. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho. Essa pequena ação pode manter sua mente abastecida com o combustível necessário para nunca mais desistir dos seus sonhos. Lembre-se, a diferença entre sucesso e fracasso não está nos resultados, está na decisão de continuar, e quem decide continuar cedo ou tarde, chega lá. A jornada é longa, mas com persistência ela se torna inevitável. O mundo precisa de mais pessoas que não desistem, e hoje esse alguém pode ser você.